Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Python básico aqui no canal do Turing USP. Para quem não me conhece ainda, não viu o primeiro vídeo da nossa série, eu sou a Vitória, sou membro aqui do grupo e vou estar ministrando alguma das aulinhas para vocês. Caso você não tenha visto os nossos outros vídeos, corre lá no nosso canal e procura a playlist. Então, vamos começar. O que a gente vai ver na aulinha de hoje? O assunto hoje é dicionários. Vamos lá? O que são dicionários em Python? São formas da gente armazenar coleções de valores, ok? A gente usa eles quando a gente quer armazenar dados de forma organizada e que possuem identificação única, como acontece em bancos de dados. Para dicionários, a gente usa a seguinte sintaxe. Então, primeiro a gente dá um nome para o dicionário, porque ele tem que ficar guardado dentro de uma variável, como vocês bem lembram da aulinha de variável. Depois a gente abre chaves, e a seguir, a gente atribui as keys ou as chaves. A gente pode chamar desses dois jeitos. E os values ou os valores de cada uma dessas chaves, ok? Falando assim, ok, é só conceito. Vocês vão aprender verdadeiramente como funciona um dicionário na prática. Então, vamos ver uma sintaxe aqui de um dicionário. Então, a gente tem aqui o nome do nosso dicionário, ok? A gente atribui ele à variável nome do dicionário. Como que a gente começa um dicionário? Abrindo chaves. O primeiro valor que vai vir vai ser a nossa chave, ok? Depois a gente vai dar 2 pontos e colocar o valor, e aí a gente segue. Então, vírgula, chave, 2 pontos, valor. Vírgula, chave, 2 pontos, valor. Quando a gente tiver terminado o nosso dicionário, a gente fecha ele, ok? Então, vamos ver como funciona isso no código. Assim vocês vão entender melhor como que um dicionário funciona. Vamos lá? Então, aqui a gente está no nosso código, no nosso notebook que a gente tem utilizado nas últimas aulas. Caso você ainda não tenha baixado, não saiba como baixar, dá uma olhada na nossa primeira aula, onde a gente explica como fazer isso. A gente está aqui na nossa parte de dicionários, ok? Que é o que a gente está falando hoje. Como eu falei para vocês, dicionários são formas da gente armazenar coleções de valores, ok? Eles são muito utilizados quando a gente quer armazenar esses dados de forma organizada e eles possuem identificação, o que torna o acesso a eles muito mais fácil. Então, aqui a gente está com o nosso código aberto, a gente está na nossa plataforma do Google Colab, com o nosso notebook que a gente já disponibilizou para vocês. Caso você ainda não saiba como pegar o notebook, é só vocês voltarem lá na primeira aulinha que a gente ensina, ok? Então, a gente está na seção de dicionários. Como eu disse para vocês, os dicionários são formas da gente armazenar coleções de valores de forma organizada e que possuem identificação única. Tá, mas como assim? Agora vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui, nessa primeira célula, a gente coloca duas opções de dicionário. O primeiro chama idades, e dentro dele a gente está armazenando o nome da pessoa e a idade dela. No caso aqui, o nome está na chave e a idade está no valor, ok? Lembrando que já que o nome é uma string, ele tem que vir com aspas, sempre. No caso aqui, a gente tem o nome da Maria e a gente tem a idade dela, que é 21. O nome da Júlia, a idade dela, que é 12. Alice, que tem 22 anos, e o Felipe, que também tem 12 anos, ok? Então, esse nosso dicionário é o dicionário de idades, e ele está servindo aqui para a gente armazenar os valores referentes à idade de cada uma dessas pessoas. Então, caso mais tarde eu queira falar, qual que é a idade da Júlia? É só eu ir e acessar o Júlia e eu vou ter lá a idade dela, 12. A gente vai ver como acessar esses valores daqui a pouquinho. No outro dicionário, a gente tem as alturas de algumas pessoas. No caso, a gente tem aqui o nome da pessoa, novamente na chave, e a altura dela armazenada no valor do dicionário. Então, a gente tem o Rafael, que tem 1,70, o Fernando, que tem 1,68, e assim por diante, ok? Então, aqui a gente tem um dicionário referente a alturas. Caso mais tarde, da mesma forma, eu queira lembrar qual que é a altura de alguém, por exemplo, do Wesley, é só eu falar qual é a altura do Wesley, e aí o dicionário ele vai me retornar o 2.5, ok? A gente vai ver daqui a pouquinho como fazer isso. Descendo aqui mais um pouco, aqui vocês podem rodar a célula, não vai aparecer nada porque não tem nenhum output explícito aqui no momento. Aqui embaixo, a gente tem um dicionário que ele pega como valor listas, ou seja, isso quer dizer que a gente pode ter listas dentro de dicionários. É até mais fácil da gente armazenar valores dessa forma. Então, aqui a gente tem um dicionário chamado compras, com coisas que a gente quer comprar. E a gente dividiu essas coisas por tipos, ok? Então, a gente tem as frutas que a gente tem que comprar,
os vegetais, os legumes, e é isso aqui nesse momento. Então, aqui a gente está especificando cada um dos tipos dentro das listas, ou seja, frutas a gente tem que comprar maçã e laranja, vegetais a gente tem que comprar alface e couve e assim por diante. Então, você pode ter listas dentro dos valores dos dicionários. Então, para isso é só vocês abrirem os colchetes da forma normal, como vocês tratariam uma lista. Caso você ainda não tenha visto a nossa aula de listas, é só você procurar na nossa playlist lá no nosso canal. Beleza, então a gente vai rodar essa célula, nada vai acontecer também, porque não tem nenhum output explícito aqui. Agora, a gente vai ver como a gente pode acessar os nossos dados. Então, como que a gente pode fazer? É só colocar o nome do dicionário, abrir colchetes e dentro colocar o nome da chave que você quer acessar o valor, ok? Então, aqui no caso, em idades, a gente vai acessar qual é a idade da Maria. Então, se a gente rodar essa célula, ele retorna aqui qual que é o valor que está armazenado nessa chave Maria, certo? Então, a gente vê aqui que a Maria tem 21 anos. Então, caso eu esteja lá querendo saber, né? Nossa, esqueci qual a idade dela. Eu vou lá e coloco aqui e eu consigo ver qual que é a idade. A mesma coisa na nossa lista de compras, ok? Então, eu quero ver o que eu tenho que comprar relacionado a frutas. É só eu pegar e rodar isso aqui e aí vai aparecer a nossa lista. Então, de frutas, a gente tem que comprar maçã e laranja, ok? Então, é assim que a gente acessa os nossos dados. Agora, a gente vai ver que podemos construir dicionários de forma dinâmica, ou seja, a gente pode atribuir valores e chaves depois que a gente já cria o dicionário. Como assim? Caso vocês queiram criar um dicionário em branco e depois ir adicionando valores e chaves, é só você dar um nome para o dicionário e em seguida abrir chaves, só que vazias, ok? Vocês não colocam nada aqui dentro. E como que a gente faz para adicionar as chaves e valores? É só você colocar o nome do dicionário, abrir os colchetes. Dentro do colchete, você vai colocar o que você quer que esteja na chave e aí você vai colocar em seguida qual é o valor que você quer que ele tenha ali no valor, ok? Então aqui a gente vai criar uma chave chamada maçã com o valor 2, ou seja, a gente tem que comprar 2 maçãs. Aqui no próximo item, a gente tem que comprar limão, e quantos limões a gente tem que comprar? 5, ok? Aqui tem um espaço a mais, vou tirar. Depois, melancias, quantos a gente tem que comprar? 10. Então, melancias vai vir na chave e o 10 vai vir no valor. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, a gente adiciona todos esses itens no nosso dicionário e depois a gente printa o nosso dicionário. Então, é só rodar a célula que vocês vão ver. Ó, a gente criou, então, um dicionário do zero. Ele estava vazio e aí a gente foi adicionando coisas de forma dinâmica. A gente não criou já com as coisas dentro dele. No caso, a gente tem aqui, né? Então, a gente tem que comprar maçã, a gente tem que comprar 2. Limão, a gente tem que comprar 5. Melancias, 10. E assim por diante. Então, essa é uma forma da gente construir dicionários ou adicionar valores a dicionários. Agora a gente vai ver algumas funções especiais para dicionários, ok? Para isso, eu criei um dicionário chamado MeuDic, que ele é o quê? Ele tem o meu nome, que no caso é Vitória, minha idade, que no caso é 22, a minha altura, que é 1,60, e o meu gênero, que é feminino. Então, ele é um dicionário contendo informações sobre mim. Eu vou rodar ele aqui. E agora a gente vai ver algumas funçõezinhas usando no meu dicionário. O itens. Usando a função item, a gente consegue acessar todos os itens do dicionário. Então, se vocês rodarem, ele vai retornar todos os itens, ok? Então, aqui tem o nome, Vitória, a minha idade, que é 22. Então, cada um dos itens está dividido aqui. Usando a função keys, ele vai retornar só quais são as chaves do meu dicionário. Então, caso eu queira só ver quais que são as chaves e eu não queira ver os valores, é só eu usar essa funçãozinha. Então, aqui eu estou chamando ela. Então, meudic.keys, e aí ele vai retornar só as chaves, que no caso são o nome, a idade, a altura e o meu gênero, ok? E por fim, em values, é a mesma coisa que keys, só que para valores. Então, caso eu queira só ver quais são os valores do meu dicionário, não esteja interessado nas keys, é só eu rodar o ponto values, que ele vai retornar quais são os valores. No caso, são as minhas informações. Então, meu nome, minha idade, minha altura e meu gênero, ok? Então, é isso. Essa foi uma aulinha introdutória de dicionários. Bem, então essa foi a nossa aulinha introdutória sobre dicionários. Dicionários são ferramentas poderosas do Python, ou seja, a gente pode trabalhar com eles de diversas outras formas. Aqui a gente aprendeu só o básico,
Mas caso você tenha interesse, incentivamos você a ir atrás de treinar, ler mais materiais na internet e até mesmo ver mais vídeos sobre o assunto. Então é isso, galera. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!